Fala pessoal, como vai? Nesse vídeo eu vou explicar como manipular alguns módulos do layout, ok? Em alguns momentos você pode se deparar com uma necessidade de mudar um pouco algum módulo, inserir alguma tag a mais HTML, alguma classe, eventualmente, na verdade, podem ter diversos motivos, ok? Voltando aqui no nosso módulo de edição remota, que já está instalado, nós analisamos que aqui na estrutura de arquivos nós temos diversos arquivos HTML e como falamos em outro vídeo anterior sobre as tags, cada tag dessa é responsável por chamar um arquivo ou um módulo específico. Os arquivos HTML aqui da estrutura, como topo, rodapé e barra, são chamados através de 3 hashtags com o nome deles. Então, o topo, barra, são esses primeiros. E já os módulos são essas outras tags com 2 hashtags apenas e com o nome do módulo e a versão dele. Então, digamos que nós queremos manipular o módulo de produtos em destaque, ok? Eu estou aqui realmente com uma loja aberta já local, que eu estou usando como teste, e eu vejo que ela tem alguns produtos em destaque, que é na verdade esse módulo, primeiro aqui, que ele rola com alguns produtos. Digamos que eu quero inserir alguma tag a mais aqui dentro da estrutura após ele ser executado. Existem algumas formas de fazer isso, tá? Mas uma forma mais utilizada seria o quê? Primeiro vamos analisar como funciona esse módulo. Então a gente analisa aqui que esse layout usa o produtos e destaque versão 1.2. A gente consegue vir aqui na pasta de módulos e localizar a pasta produtos em destaque 1.2. Nós vemos que ela tem o arquivo CSS, HTML, JavaScript, conforme falamos no outro vídeo também. Se você tiver mais dúvidas, o link desse vídeo vai estar aqui embaixo também. E a gente consegue analisar tanto o HTML dessa estrutura, quanto o CSS e o JavaScript desse módulo, ok? Então, digamos que eu queira fazer alguma mudança simples aqui no HTML. Como a gente deu de exemplo anteriormente, também é possível copiar esse HTML e substituir ele aqui no arquivo no lugar onde está a tag dele. Essa é uma das formas de fazer edição, porém ela utiliza um HTML mais macro, é um HTML que é usado pelo JavaScript, porém ele não é um HTML num todo, pois o JavaScript do módulo também cria algumas estruturas HTML que a gente vai analisar agora. Se a gente voltar aqui no arquivo JavaScript, uma das questões, eu não vou explicar todo o JavaScript aqui desse módulo, mas duas questões importantes são duas opções para manipular esse módulo. Uma delas é a opção do over, que substitui essa função que manipula o objeto. Então, se a gente quer, por exemplo, pegar esse módulo e recriar ele totalmente para esse tema, a gente consegue usar essa variável para definir um nome de uma função que vai ser chamada no lugar dessa. Okay? A outra opção, mais para o final, é um call after dessa função, então, que é a que a gente vai usar agora. Nós conseguimos chamar, após o término dessa função, nós conseguimos forçar o módulo a chamar uma outra função que vai manipular ela. Então vai ficar um pouco mais claro agora para vocês quando a gente colocar em prática aqui um exemplo, tá? Digamos, vou voltar aqui na estrutura, eu tenho então meu módulo aqui, e eu quero que depois do módulo ser executado, ele chame uma outra função minha que vai manipular os objetos para fazer uma inserção de uma tag, digamos. Eu já deixei pronto um código bem simples aqui, a gente vai replicar ele aqui no arquivo complemento, que é um arquivo já específico para inserção de códigos em geral, alguma coisa a mais que você precisa inserir no tema. Então, colando aqui, a gente vê que foi criada uma variável chamada callAfterDestack, que ela informa que tem uma função a ser chamada depois, a função ajusta destaque, okay? Que está logo aqui abaixo. E quando ela é chamada, ela passa em todos os objetos do destaque list, indo item por item do div item e colocando mais um objeto lá dentro.
um P com escrito item em promoção, digamos. Isso aqui, claro, gente, é uma forma bem simples, mas você consegue manipular de forma mais avançada. A gente ainda vai dar mais alguns exemplos aqui um pouco mais completos, tá? Mas esse daqui é só para a gente analisar o que isso vai remeter, que vai influenciar lá na loja. Então, só de colocar esse código para ser executado depois do destaque e adicionar uma tag, a gente salvando aqui e atualizando o Node, nós vamos ver que aqui na loja, veja que por enquanto o destaque está bem simples, só tem a foto, o nome e o preço. Atualizando, nós já vamos ver que entrou mais uma tag aqui, um item em promoção escrito, que é exatamente a tag HTML que nós inserimos. Fizemos a inserção através da função callAfter em destaque, certo? O mesmo modo a gente conseguiria usar para refazer totalmente esse JavaScript a função over, ok? Over produtos destaque. Ela faz o que? Ela trava o processo de execução da função produtos destaque, que é a função que analisa todo um JSON que é retornado e cria toda uma estrutura HTML para a exibição dos destaques, ok? Nada impede de você copiar toda essa função, criar ela dentro do seu tema e com outro nome, claro, e criar a variável overProdutos destaque do mesmo jeito que nós criamos, chamando ela. Então, o sistema vai deixar de executar essa função produtos destaque e vai começar a executar a sua função no lugar dela. Basicamente, todos os módulos eles fazem tratativas de informações que vêm em JSON para o módulo, ok? Eu vou explicar a seguir como você consegue entender a estrutura de JSON que é retornado para cada objeto. Nós vamos utilizar isso lá no console inspecionar para entender melhor todos os JSONs que são retornados. Certo? Então, basicamente, esse exemplo aqui foi mais para vocês entenderem o que é possível ser feito para manipular um módulo. Você consegue tanto anular ele e usar um código seu, quanto também fazer um ajuste nele, né? Através do callAfter, fazendo alguma função que eventualmente faça alguma manipulação. Dá para fazer coisa bem complexa em cima, se você analisar todas as possibilidades. Depois que o objeto está criado, você consegue repassar ele, fazendo várias modificações, aplicando outros plugins. Então, existem diversas formas de estar trabalhando e isso abre um leque muito grande de personalização, certo? Voltando aqui na estrutura index, nós vemos então que nesse caso nós não manipulamos a tag, ela continua a mesma e só o que a gente fez realmente foi criar esse pequeno código que fez uma manipulação. Se a gente precisasse realmente entender mais a estrutura do JSON que é passado aqui no JavaScript, que ele absorve logo nessa primeira linha de código da função, claro, você consegue dar um console log aqui ou em algum momento para imprimir ali na tela para você o JSON. Mas um facilitador que nós temos, aqui no inspecionar você consegue fazer um console log da variável objetos, ok? Então, a gente executando, ele vai imprimir aqui para você todos os JSONs que são atribuídos a essa tela. Então, todos os módulos que existem na loja, eles fazem chamadas, né, assíncronas e elas retornam para o módulo informações de JSON que ficam armazenadas aqui, que são os JSONs que realmente o módulo faz uma tratativa e gera todo o HTML. Então, quando uma loja é carregada, ao invés de o servidor transferir para ela todas as informações em HTML, que formariam aí 500 KB, digamos, só de HTML, às vezes, isso tudo é reduzido em cerca de 80 KB, dependendo da loja, em informações JSON, e aí sim o HTML ele é gerado e todo processado no navegador do cliente. Isso é o que ocorre em todos os módulos. E para você ter acesso a entender melhor como funciona cada JSON, basta analisar essa variável objetos, que ela armazena todos os JSONs que foram carregados para essa tela.
Eles não foram carregados numa chamada só, cada módulo faz sua tratativa, mas eles são armazenados nesse array que vai possibilitar que você entenda melhor para, caso você queira criar o seu próprio módulo ou substituir algum, você pode fazer uma leitura dessa variável, certo? Então, basicamente, isso abre um leque muito grande, como eu mencionei, para você fazer uma tratativa em cima de módulos e personalizações bem mais avançadas do que simplesmente alterar HTML e CSS. Nem todo tema precisa disso, mas é bom poder contar com isso a partir do momento que você tem alguns desafios, às vezes, para alguns clientes que precisam de alguma particularidade. Ok, pessoal? Então, resumindo, essa pasta de módulos, ela possui todos os módulos que podem ser carregados e também nada impede de você criar o seu próprio dentro do arquivo aqui complemento e fazer uma tratativa em cima tanto de um JSON quanto sobrescrever uma função, como chamar alguma função que faça uma tratativa posterior ao módulo, certo? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, não esqueçam, vocês podem contar com a nossa equipe, suporte. Todo o contato está lá no nosso manual de edição. E vejo vocês no próximo vídeo.